Eu sou Helena Dias e está começando mais um Trilhas no Nordeste. Aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, mas também de solidariedade e fartura. Vem comigo conferir o que tem para hoje. No quadro Sertão da Gente, vamos falar sobre o MAP Biomas, que traz notícias de alerta sobre a preservação do Rio São Francisco. No território de solidariedade, a gente vai conhecer a experiência do roçado solidário e entender um pouco mais a respeito da relação do campo e a cidade na produção de alimentos. Já na prosa daqui para nós, a pauta são os impactos da privatização da Petrobras na região Nordeste. A conversa foi com Diego Liberalino, que é diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Petróleo de Pernambuco e Paraíba. No Balaio Cultural, vamos ficar por dentro da inauguração do Armazém do Campo do MST, lá na Bahia. E para fechar, o que tu indica dessa semana é com a historiadora Ielê Tairini. A gente sabe bem da grandiosidade natural, cultural e econômica do Rio São Francisco, nosso velho Chico. Mas sabia que um estudo do projeto MAP Biomas nos trouxe um recente alerta sobre a superfície da água? Vamos entender na reportagem de Rodolfo Rodrigo. Com mais de 2.800 quilômetros de extensão, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco é a terceira maior do país e corresponde a cerca de 8% do território nacional. Com nascente em Minas Gerais, a bacia se estende até o Oceano Atlântico, onde deságua na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. Nesse percurso, o Rio São Francisco passa por mais de 500 municípios e gera energia através de 5 usinas hidrelétricas, sendo elas Sobradinho, Apolônio Salles, Paulo Afonso, Luiz Gonzaga e Xingó. Mas, dados de um estudo feito em junho pelo MAP Biomas, uma rede colaborativa formada por ONGs e universidades que analisa as transformações do território brasileiro, a bacia do São Francisco perdeu 50% da superfície de sua água natural. Segundo Washington Rocha, coordenador da equipe Caatinga no MAP Biomas, o principal motivo da fuga da água são as ações humanas. Já tivemos uma perda na entrada, ou seja, as cabeceiras estão jogando menos água porque estão sendo desmatadas, né? E o desmatamento ele provoca o escoamento superficial e não a manutenção, né, das águas para serem enviadas, para serem produzidas a partir das nascentes. Então já há uma redução da entrada. Temos uma perda cá nos grandes reservatórios, né? E o terceiro fator que a gente também percebe que é algo que vem se reproduzindo é o conflito do uso de água. Isso a gente vê claramente dos perímetros irrigados, né, do São Francisco, né, basicamente, principalmente na região de Petrolina, Juazeiro e adjacências, onde nós percebemos que esse processo é mais acentuado. As obras da transposição do Rio São Francisco iniciaram em 2007, visando a construção de 720 mil metros de canais para a transferência de 1 a 3% das águas do rio para abastecer açudes e rios que desapareciam em períodos de estiagem em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Com esse projeto, muitas famílias foram beneficiadas com as águas do São Francisco. Mas, de acordo com Washington, sem a devida revitalização do rio, além da vida das pessoas, o bioma Caatinga também está em perigo e as mudanças climáticas causadas pela perda da vegetação podem ficar ainda mais agressivas no semiárido. E as projeções que há a partir dos cenários que são feitos por diversos estudiosos, né, principalmente lá do IPCC, do painel da intergovernamental, é de um aprofundamento dessas condições climáticas, né? Elas se tornariam mais extremas, né? Então, seria um cenário de maior risco para os recursos hídricos, né? Devido aos impactos, as espécies de peixe matrixã e pirá são consideradas extintas em partes da bacia do São Francisco. Sérgio Xavier, coordenador do projeto Hidrosinergia do Centro Brasil no Clima, que está desenvolvendo o Laboratório de Economia Regenerativa do São Francisco, apresenta ações que podem ajudar a reduzir a perda de água. Outra ação fundamental é o reflorestamento. Recompor áreas degradadas, não só no bioma da Caatinga, do Cerrado,
mas é importante também recompor a Amazônia. O Rio São Francisco é formado por chuvas que vêm também da Amazônia, de outras regiões do Brasil. Esses ciclos são todos interligados, portanto, zerar desmatamento, recuperar, replantar, reflorestar é outra ação fundamental nesse processo. Além disso, tem áreas no rio com assoreamento, com uso de agrotóxicos que vão para o rio, com áreas que são hoje de agricultura, que estão na borda do rio, que estão junto dos afluentes e que acabam carreando um conjunto de venenos, né, que são usados para combater pragas, enfim, os famosos agrotóxicos. Portanto, isso é também outro desafio. Enfim, é um conjunto de ações que estão previstas no plano de revitalização e precisa ser implementado. É a ideia de criar uma economia na Bacia do São Francisco que seja regeneradora dessas riquezas naturais, e não o contrário, como é hoje. O caminho que a comida faz até chegar na nossa mesa é longo e também envolve o trabalho de muitas famílias agricultoras. Em tempos de aumento da fome no país, ter consciência disso se tornou indispensável. Você já se imaginou indo ao campo para produzir o seu próprio alimento ou de várias famílias da periferia que estão em situação de fome? É o que propõe o Roçado Solidário em Pernambuco. Vamos até lá. Ainda é cedo na cidade do Recife e já tem gente se preparando para a ida ao campo. Eles são voluntários do Roçado Solidário, uma iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que produz solidariedade e alimentos saudáveis. O percurso que leva os voluntários para o município de Moreno, que é o lugar onde são cultivados os alimentos, dura em média 30 minutos. Lá, eles são preparados para preparar a terra, plantar e colher, movimentos tão conhecidos para quem trabalha no campo. Então o calcário também facilita esse processo de enraizamento das plantas. Segundo Paulo Mansan, coordenador da campanha Mãos Solidárias, o projeto foi pensado para unir o campo e a cidade contra a fome, agravada pela pandemia da Covid-19. Segundo ele, desde o seu surgimento, os roçados já produziram mais de 950 toneladas de alimentos, que foram doados para famílias moradoras das periferias do Recife e da região metropolitana. O roçado serve para nós produzirmos solidariedade, para nós plantarmos solidariedade, plantarmos fraternidade, plantarmos comida saudável para quem precisa. Já temos algumas dezenas de roçados solidários. E a ideia funciona mais ou menos assim: cada assentamento, cada acampamento tem seu roçado, onde deixa de uma área meio hectare, 1 hectare para plantar para a solidariedade. E alguns nós construímos e produzimos com companheiros e companheiras da cidade, inclusive companheiras que estão recebendo esses alimentos nas suas comunidades e outras pessoas que queiram conhecer o MST também. Quem conhece e gosta de vivenciar o Roçado Solidário é Dona Maria Pignata, voluntária que colabora com a ação e que, em suas palavras, descreve o sentimento de solidariedade. É ter coragem, né? Ter coragem de entrar no fogo, né? Podendo até se queimar, mas está lá colocando o seu corpo, a sua vida, para ajudar o outro. Isso aí é a coisa mais fantástica, né, que eu encontrei nessa pandemia no Roçado Solidário, né? Nos roçados, os voluntários fazem todo o trabalho, do preparo da terra até o cultivo dos alimentos. Nesse roçado aqui nós temos aproximadamente 1.600 pés de bananas, já colhemos mais de 2 toneladas de produtos, entre alface, cebola, girimum, macaxeira, giló, berinjela, então uma gama de produtos, todos destinados para a solidariedade. Para fazer parte do time de produtores voluntários, só precisa ter vontade. Os encontros são organizados através das redes sociais do Mãos Solidárias, que é uma campanha que reúne diversas iniciativas como o Roçado Solidário, em prol das pessoas que mais precisam e que foram ainda mais afetadas pela pandemia. Para quem tem interesse em conhecer mais de perto o trabalho no campo e também exercer a solidariedade, os encontros são aos sábados, de 15 em 15 dias.
Basta ter disposição e acreditar que todo mundo pode e deve produzir e se alimentar com alimentos saudáveis. E agora a gente vai para um intervalinho e já volta com mais trilhas do Nordeste. Fica por aí. E agora vamos falar sobre as privatizações da maior estatal do país, a Petrobras. No fim do ano passado, a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, foi privatizada e a refinaria Lubinor, no Ceará, também está em processo de privatização. Para entender os impactos e as consequências dessa situação na região Nordeste e na vida da população local, nós proseamos com Diego Liberalino, que é diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Petróleo de Pernambuco e Paraíba. Vamos assistir. Olá, quem conversa conosco hoje é Diego Liberalino, que é diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Petróleo de Pernambuco e Paraíba, Sindipetro-PEPB. Seja bem-vindo, Diego. Olá, Helena, obrigado. E hoje vamos bater um papo sobre esse tema que está na pauta do Brasil, que é a questão dos combustíveis e o papel da Petrobras nesse contexto. Diego, a principal pauta, né, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, né, e também do Sindipetro, é contra a privatização da Petrobras. O que essa pauta representa? Qual a importância dela para a categoria e para a população como um todo? Esse processo de privatização que a gente está vivenciando nesse momento, né, a FUP e seus sindicatos vêm alertando desde 2014, 2015, né, 2016, das consequências que esse processo de privatização levaria ao povo brasileiro, dependência do mercado internacional em combustíveis, sobretudo a questão do óleo diesel e de fertilizantes, né? E agora com essa geopolítica, com esses conflitos internacionais, isso ficou mais claro ainda, né? Então, a luta contra a privatização ele se dá nesse contexto, né? Não só a defesa dos interesses dos trabalhadores da Petrobras, mas na defesa dos interesses do povo brasileiro. Diego, no fim do ano passado, né, a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, foi privatizada e a Lubinor, no estado do Ceará, ela está meio que em processo de privatização, né? Quais são os impactos dessas privatizações na região e na vida das pessoas? Hoje, o óleo diesel, a gasolina na Bahia é o mais caro do Brasil, né? Tem uma defasagem em torno de 10% em relação ao preço praticado pela Petrobras, que já está elevado. Veja só, se o povo brasileiro já está sentindo na pele o aumento dos preços praticados pela Petrobras, na Bahia, que foi a primeira refinaria privatizada, esse valor está ainda maior do que o praticado pela Petrobras. Então, esse é o risco, um dos principais riscos desse processo de privatização, além do aumento de desemprego, redução salarial para o entorno da comunidade. No Ceará, a outra refinaria, a Lubinor do Ceará, que recentemente foi assinado o contrato de venda, mas ainda tem muita coisa que vai rolar, a categoria lá está mobilizada, lutando contra esse processo de privatização, mas lá tem uma questão fundamental para o Nordeste, que em torno aí de 10% a 15% da produção nacional de asfalto está concentrada na Lubinor. Então tem um impacto muito grande para as prefeituras, inclusive, né? É um produto fundamental para as prefeituras na pavimentação de ruas. A gente tem uma cultura no Brasil que é de achar que, por exemplo, no caso da Petrobras, ela é dos governos, né? E não da população brasileira. É como se o que fosse estatal não fosse nosso. Vocês, enquanto categoria, no diálogo com a sociedade, vocês enxergam nisso um grande desafio? A Petrobras é a empresa que foi massacrada nos últimos anos, né? Tentando acabar com sua imagem, passando a imagem para a população, que era um problema. É isso que o presidente, inclusive, tem colocado, que a Petrobras é um problema para ele, né? A gente tem discutido com a sociedade de que, na verdade, a Petrobras é a solução, né? Um patrimônio do povo brasileiro. Foi construído
base do suor, né, e do dinheiro do povo brasileiro. Então, além de possibilitar a oferta de combustíveis mais justos, a Petrobras é uma ferramenta indutora do desenvolvimento nacional. No passado recente, a Petrobras chegou, o setor de óleo e gás, principalmente a Petrobras, já chegou a ser responsável por 13% do PIB. Então, a gente tem discutido isso com a sociedade para se apropriar disso, que é uma empresa nossa e tem que estar a serviço do povo brasileiro. Diego, quais são os próximos passos, né, as perspectivas de luta para a categoria dos petroleiros nesses próximos meses aí, principalmente no ano, né, de eleições? A gente está no momento, inclusive, de discussão do acordo coletivo de trabalho. A empresa, no ano passado, ela obteve um lucro assim estratosférico às custas do povo brasileiro de mais de 100 bilhões de reais e vem com uma proposta, inclusive, de reajuste da metade da inflação. Então, entendido como uma proposta de respeito a essa categoria, aos trabalhadores que ajudaram a produzir a riqueza que a companhia hoje tem. Então, a gente está no momento dessa discussão, estamos no meio de assembleias, inclusive no Brasil todo, a categoria participando em massa e rejeitando, também aprovando greve caso o Congresso Nacional paute a privatização da Petrobras. Então, a gente entende que esses próximos 6 meses de final de governo, que é o que a gente está vendo, é um liquida geral, né? O governo está no final de mandato, é aquela liquidação de final de feira. Então, ele vai tentar privatizar a Petrobras e, se não conseguir, vai tentar esquartejar ao máximo. E chegou mais um intervalinho. Aproveita para buscar uma água e continuar com a gente. Voltamos com o Trilhas no Nordeste. Você já foi a algum armazém do campo do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST? Os espaços fazem parte da estratégia do movimento de fortalecer o diálogo entre o campo e a cidade por meio da comercialização de produtos da reforma agrária e também do fomento da cultura local. Recentemente foi inaugurado mais um armazém lá na Bahia, no coração do Pelourinho, em Salvador. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Castro. Idealizada e mantida pelo MST, Armazém do Campo é uma rede de comercialização de produtos de assentamentos e cooperativas da reforma agrária que se espalha por todo o país. Para além da comercialização, os armazéns também desenvolvem o papel de fortalecimento da educação, da cultura e das lutas da classe trabalhadora. A primeira unidade foi inaugurada em São Paulo, no ano de 2016. Hoje a rede já conta com 38 unidades, sendo a mais nova delas a unidade baiana, inaugurada em junho, no coração do Pelourinho. Existe armazém do campo construído em todo o Brasil e agora também é uma realidade aqui no Pelourinho. É um espaço de integração social, é um espaço de cultura, também é um espaço de debate e de construção da luta da classe trabalhadora. É um patrimônio do conjunto do nosso movimento. Diferente de uma rede tradicional de supermercados, o Armazém do Campo preza pela importância dos clientes saberem de onde vêm os produtos e como são produzidos até chegarem nas suas mãos. Para a coordenação do Armazém da Bahia, ele é uma expressão do MST, então mais do que oferecer alimentos, oferece uma reflexão sobre o respeito aos trabalhadores, à saúde e ao meio ambiente. Aqui vocês encontram alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, sem relações tóxicas, violência contra a mulher, exploração de menores, análogo à escravidão. Aqui vocês encontram produto oriundo das mãos de sem terra, famílias camponesas que vêm a partir de 80 com essa identidade de sem terra, sobretudo com a responsabilidade histórica de fazer justiça através da terra. O local escolhido para sediar a unidade baiana do Armazém do Campo é o Centro Histórico do Pelourinho, considerado um espaço de resistência e lutas da população negra. Inaugurado no dia 11 de junho,
Entre os coloridos casarões, se destaca agora o espaço de comercialização, místicas, formação e cultura da classe trabalhadora. Fiquei muito feliz em saber que o armazém está funcionando também na minha cidade, aqui no Centro Histórico de Salvador. É fundamental também dialogar com a sociedade, conseguir também escoar a produção de alimentos saudáveis e orgânicos aqui na Bahia e trazer para um espaço também fundamental de organização e de resistência do movimento negro de Salvador. A nível nacional, o Armazém do Campo reforça uma das principais bandeiras do MST, que é a ocupação da terra para a produção de alimentos saudáveis. Na Bahia, por exemplo, se destaca o chocolate Terra Justa, produzido de maneira agroecológica em mais de 3.000 hectares de cacau plantados. E também o café Sabores da Terra, produzido por famílias assentadas da reforma agrária, em parceria com a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto, espaço do MST que propõe caminhos e metodologias para a agroecologia no estado. Eu acho que o armazém aqui em Salvador ele tem um papel fundamental, por quê? Porque ele está localizado num local simbólico, né? Pelourinho é o retrato, a representação histórica de pessoas que foram escravizadas para trabalhar no campo. Acho que tem uma outra questão também, que é saber que se a gente come na cidade é porque o campo produz alimento. E, além disso, saber que o MST e a agricultura familiar produz alimento para alimentar o povo brasileiro, e não para mandar para fora, como faz outros setores que exploram o campo, às vezes sem construir qualquer tipo de igualdade social. A unidade do Pelourinho, em Salvador, está localizada na Rua Santa Isabel, número 3, e funciona de terça a sábado, das 10 às 23 horas. A programação pode ser consultada no Instagram, Armazém do Campo BA. E chegamos na parte da nossa dica arretada de boa. Desta vez, quem veio ao nosso encontro no Que Tu Indica foi a pernambucana Ialê Tairine. Lembrando que você pode participar também do quadro, né? Basta gravar o vídeo até 1 minuto de forma horizontal. Ou seja, se for no celular, grava com ele deitado. Depois é só mandar para o WhatsApp do Brasil de Fato Pernambuco. O número é DDD 81 996060173. Vamos ver a dica de hoje. Olá, eu sou Ialê Tairine, sou recifense e como uma boa recifense bairrista, hoje eu vou indicar a mini websérie Recife é um Ovo. Esse é uma produção pernambucana e tem roteiro e direção do cineasta Gus Arruda. Além disso, ele conta com a história de um triângulo amoroso bem recifense entre Alice, João Vitor e a ex-namorada de Alice, Helena. A história se passa nos pontos turísticos do Recife e é embalada ao som de vários artistas pernambucanos, como Martins e Conde Sobrega. A websérie está disponível na página @RecifeEumOvo no Instagram. E são 3 episódios de no máximo 3 minutinhos. Você assiste rápido e se diverte com essa história amorosa mais longa da América Latina. Obrigada pelo vídeo, Ialê. Você que nos assiste pode participar do quadro Como Eu Falei e também nos sugerir conteúdos e pautas. É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. A gente agradece a sua audiência. Você pode assistir esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.